Diz assim a palavra: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-se, cala-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Tudo se fez em uma grande bonança. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus peço-lhe que não me atormente. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte. E os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado que antes estava dominado pela legião, sentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito, e todos se admiravam. Põe a sua Bíblia no banco, põe a sua mão no coração, ore uma vez mais comigo. Espírito de Deus, fala conosco. Ilumine a tua palavra, Espírito Santo, aos nossos corações. Que tudo aquilo, meu Deus, nesta noite, que possa tentar, querer impedir que nós compreendamos a tua palavra, que nós entendamos a tua palavra, que nós, meu Deus, venhamos captar a mensagem do céu, seja repreendido em nome de Jesus. Que a tua igreja ouça, meu Deus, a tua palavra, entenda e guarde no coração, para não pecar contra ti, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Espírito Santo,
Usa-me uma vez mais, no nome de Jesus. Amém. Toma o seu assento, glorificando a Deus. Eu quero agradecer uma vez mais o pastor Jazilan. Eu treinei para pronunciar o seu nome. Amém? E pela confiança, a minha cunhada ficou admirada, que eu falei para ela que o Senhor tinha me lançado o convite para ministrar aqui. E ela disse: Ele te convidou para pregar lá? Você chegou agora na cidade? Eu falei: pois é. Deus é bom, né, irmãos? O Espírito Santo deve ter falado alguma coisa para ele, né, irmãos? E ele caiu na graça. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela é séria. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. Nós estamos diante de um texto sagrado, onde aprendemos várias lições. Amém, irmãos? Da parte de Deus. E que não podemos deixar de observá-las e aplicá-las em nossas vidas. Glória a Deus. Eu, lendo esse texto, eu aprendo a primeira coisa nesse texto. A primeira lição. A primeira lição aqui dessa tempestade, dessa ida de Jesus ali, aquela outras banda, aquela outras parte que não era de Israel. Eu aprendo a primeira coisa aqui: Deus, Ele, quando menos nós esperamos, Ele nos surpreende. Amém? Ele nos testa, Ele nos prova. Eu sei que os irmãos têm aprendido muito a palavra de Deus nesse lugar, porque o pastor dessa igreja é um homem que preza o ensinamento da palavra de Deus. E eu louvo a Deus por esse ministério, pelo pastor dessa igreja e por esta igreja. Amém, irmãos? Jesus, todo o dia, você vai ler aí o contexto, Jesus desde cedo estava ensinando a palavra de Deus. Nesse dia especial, estava pregando o evangelho. E já à tardinha, depois de ministrar a palavra de Deus, Jesus exausto do sol, né, irmãos? Cansaço. Você sabia que falar cansa? Pergunta para um professor se falar cansa. Falar cansa. Esgota as energias. E hoje está tão bom com som, né, pastor? Microfone. E Jesus não tinha microfone, estava lá ao ar livre, ministrando. Jesus tinha umas técnicas lá, irmãos. Nós percebemos isso, né? Jesus vai para um lugar mais alto, tal, né? Aberto para o som, a voz dele chegar às pessoas lá do fundão. E nós aprendemos nesse texto uma primeira lição: Deus vai te surpreender. Olha para alguém aí e diga: Deus vai te surpreender. Toca nele com carinho e diz: está pensando que vai ficar assim? Só vindo para a igreja e ouvindo a palavra? Não, Deus vai testar você. Quem ama Jesus aqui? Pois Ele vai testar se você ama Ele mesmo. Uma hora ou outra Ele vai testar esse teu amor. Eu já fui testado e sou constantemente. Amém? Depois de um dia de ministração, de pregação, Jesus ensinou várias parábolas. Algumas delas, 4 pelo menos está registrado aqui, mas Jesus ministrou muitas outras. Já à tarde, eu não sei o que os discípulos pensavam, né? Aqueles poucos discípulos que Jesus já tinha ali. Mas Jesus, ao fim da tarde, ordena aos discípulos, como ele estava no barco ali, ensinando, que remassem para o outro lado. Eu imagino assim, como ficou os discípulos. É hora de ir para casa, né? É hora de ir para casa. Mas Jesus vai te surpreender. Ele vai aplicar um teste de surpresa na tua vida, para saber se o que você tem aprendido até aqui, você está entendendo ou não. Se você
Tem fé ou não? Jesus ordena para que passasse para o outro lado, e a ordem é passar para o outro lado. E se Jesus deu uma ordem para passar para o outro lado, vamos passar, vamos chegar. Amém, irmãos? Fizeram vários hinos aí, né, baseado nesse texto. Jesus deu uma ordem, então nós vamos chegar do outro lado. Se Jesus prometeu para você a libertação, a salvação, a cura, se Jesus prometeu para você a restauração, Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Você só precisa confiar. Quem confia nas palavras dele? Amém? Os discípulos já tinham visto Jesus operar muitos milagres até então, o suficiente para crerem em Jesus. Será que o que você já viu até aqui é suficiente para crer em Jesus? Será, pastor Jaslan, que o que nós já aprendemos de Deus, a experiência que já tivemos com Deus até aqui, é suficiente para amanhã enfrentarmos algo maior? Será que essa experiência vai nos manter firme crendo no Senhor? Vamos ver isso aqui. E a Bíblia diz que os discípulos, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Jesus não foi em casa tomar banho, trocar de roupa, fazer um lanche, não. Do jeito que estava, não é, o dia de pregação e de ministração, Jesus ordena para que fosse para o outro lado. E já estava, irmão, praticamente escurecendo. E os discípulos não entenderam, mas obedeceram a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. Irmão, eu andei estudando um pouco, pesquisando sobre isso aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas não era comum tempestade à noite. Era comum de dia. Possa ser que a minha fonte esteja errada. E os discípulos não estavam preocupados em atravessar, porque eles cresceram atravessando aquilo ali, para lá e para cá. O discípulo não estava com medo. E essa tempestade inesperadamente aconteceu. Eu vou dizer algo para os irmãos. Quando Deus for aplicar um teste nas nossas vidas, vai aparecer empecilhos, vai aparecer embaraços, vai surgir, irmãos, problemas para nos aterrorizar, para nos fazer deixar de crer no Senhor. Quando Deus te surpreender com um teste, com uma prova, aleluias, para saber se você realmente está entendendo a mensagem que o pastor está ministrando, a mensagem que o Espírito Santo de Deus está revelando ao teu coração, para saber se você realmente tem lido a Bíblia e tem crido naquilo que você tem lido. O inimigo vai tentar fazer você duvidar que realmente Jesus está na tua vida, que realmente você está com Jesus, que realmente Jesus pode fazer isso ou não. O inimigo vai tentar. Olha o que diz o texto: louvado seja Deus, aleluia. De modo que o barco já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e lhe disseram, Jesus estava dormindo, irmão, na popa. Eu andei me perguntando um tempo atrás, por que Jesus estava na popa e não na proa? Por que Jesus está na popa e não na proa? Aí eu descobri que lá na popa é onde os marinheiros remam. É onde está, irmãos, a dificuldade maior, a direção do barco, o leme está lá atrás. Isso aqui é simbólico e espiritual. O leme está lá atrás. Jesus foi lá onde fica a direção do barco. Jesus não fica, irmão, e não está no lugar errado. Ele sempre vai estar no lugar certo da tua vida. Ele estava lá na popa, lá onde os marinheiros manobram e direcionam o barco.
Eu descobri também, pastor, que muitos navios daquela época, muitos veleiros, eles tinham na frente aquelas imagens aquelas imagens mitológicas, aquelas, como a gente chama aqui, qual é o nome da coisa que a gente chama aqui? Esqueci o nome. Aqueles bichos esculpidos ali na crença deles, aquilo os protegiam do mal. E Jesus não ficou lá na frente, porque Jesus não quer ser só um símbolo de proteção na tua vida. Jesus não quer ser na tua vida só, irmãos, uma imagem, um objeto. Ele quer ser Deus verdadeiro na tua e na minha vida. Ele quer estar onde Ele controla a tua vida, onde Ele guia a tua vida. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. A Bíblia diz que os discípulos, aterrorizados, vendo o barco enchendo de água, o vento forte, começaram a se desesperar. Mas eles estavam acostumados com aquilo, pastor. A gente aprende muita coisa aqui nas tempestades, irmãos. Possa ser que eu não seja tão profundo aqui nessa mensagem, mas vai ser o suficiente para Deus falar com você que está aqui hoje. Glória a Deus. Tem coisas que nós estamos acostumados a lidar, mas tem hora que parece que nós nunca passamos por aquilo. Nos traz um desespero, nos traz um terror, um medo. Pensamos em desistir, pensamos em abandonar a fé. Meu Deus, muitos chegam, pastor, vou sair da igreja. Por quê? Porque eu não aguento mais esse sofrimento e tem que sair da igreja. Vai resolver sair da igreja? Vai resolver? Eu conheço irmãos que dizem assim, eu vou para o mundo, mas vai resolver o problema? Não vai resolver. A solução é Jesus. Amém? Ele é a solução para todos os teus problemas, pequenos ou grandes. Aleluia, para você, porque para Ele não tem problema pequeno ou grande. Ele é o grandão. Amém? E os discípulos desesperados, a Bíblia diz que despertaram, gritaram, mestre, não se importa que pereçamos. Os irmãos observam, eu não sei se os irmãos conseguem enxergar aqui, eu creio que sim. Quem sabe já foi até ministrado aqui, que os discípulos foram tanto quanto grossos com Jesus, né? Os discípulos foram um tanto quanto, assim, irmãos, mal educados com Jesus. E quantas vezes nós não nos comportamos assim com o Mestre? É ou não é? Cadê Jesus? Onde é que está Deus? Por que minha vida está assim? Por que eu estou passando por isso? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou assíduo nos cultos, e minha vida parece que está virada de cabeça. Cadê Deus? Somos às vezes rudes com o Senhor. Ele é tão educado, né, irmãos? Ele é tão bom. E às vezes nós o colocamos no canto da parede. Deus não se importa comigo, Deus não me vê, Deus não me ama. Será que aqui tem pessoas que falam isso? Nessa igreja aqui não tem. Amém, irmãos? Aqui essa igreja aqui é diferenciada, só na minha. Faço campanha, jejum e as coisas parecem estar indo de mal a pior. Deus está querendo ensinar uma coisa nova. Deus está querendo lhe revelar algum mistério. Deus está querendo te ensinar, aleluias, te dar uma experiência mais profunda com Ele. E Jesus desperta, a Bíblia diz que Jesus desperta do sono. Jesus estava cansado, irmãos, pregando o dia todo, debaixo do sol quente, sol de deserto, né, pastor? 40 graus, ou mais, né? Falando, ensinando, comendo mal, bebendo mal.
O corpo não aguenta. Jesus dormiu. Mas Jesus estava em paz. Sabe por quê? Porque ele cria no seu Deus. Ele cria no seu Pai. O Jesus 100% homem estava dormindo ali, mas ele cria que Deus estava com ele. Ele cria que nenhuma tempestade, irmãos, iria pará-lo naquele trajeto. Você crê em Deus? Então o diabo não vai te parar. Deita, dorme, descansa no Senhor. Porque você vai chegar, você vai concluir. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer algo para você. Não desista do que você está fazendo. Conclua, porque você vai conseguir, em nome de Jesus, chegar até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus desperta, repreende o vento e diz ao mar: cala-te. Aleluia. Ele despertando repreende o vento e diz ao mar: acalme-se. Irmão, essa palavra que Jesus usa aqui, nesse versículo, no grego, é a mesma, tem o mesmo sentido que ele usou lá no capítulo 1, versículo 25 do mesmo livro. Quando ele repreende aquele demônio na vida daquele jovem. Quando Jesus diz àquele jovem, o demônio, o espírito imundo que estava na vida daquele jovem: cala-te, sai dele. É a mesma palavra no grego que Jesus usa para se direcionar a esse mar bravio, a esse vento impetuoso aqui. É a mesma. Então nós entendemos que essa tempestade não era comum. O diabo estava por trás dela. Tem coisa na nossa vida que não é comum. O inimigo está tentando, como eu disse aqui no princípio, te parar, te fazer pular do barco. Irmão, não pula do barco. Se dentro do barco já está difícil, imagina você pular dele. O Senhor garante a tua vitória dentro do barco. Mas está enchendo de água, deixa encher. Está difícil, não é o Senhor que está na minha pele. Continue crendo. Se pular do barco, a situação vai ficar pior. Amém? E Jesus se direciona àquela tempestade e repreende aquela tempestade que nós acreditamos que não era simplesmente uma tempestade, era uma ação de Satanás. Nos testes de Deus, o diabo vai tentar te fazer ser reprovados. Mas se você não pular do barco e continuar crendo no Senhor, mesmo às vezes um pouco ignorante com Cristo, mas o Senhor entende. Aí eu conheço um pastor que ele diz: não entende. Lendo esse texto, ele não entende, porque nós já temos conhecimento de como temos que nos comportar. Não é desculpa para nós agirmos como eles. E a Bíblia diz que ele despertando, repreendeu. É até 8, pastor? Amém? E Jesus, e o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? Por que vocês são assim tão tímidos? Com amor e respeito e carinho, olha para alguém do seu lado: por que você é assim tão tímido? Olhe para ele de novo, irmão. Ele vai te amar depois desse culto e diga: por que você ainda não tem fé? Eita. Você está tanto tempo nessa igreja, ouvindo os ensinamentos do pastor, ouvindo as mensagens do evangelho, e você ainda não tem fé. Você ainda não entendeu. É assim ou não é, irmãos? Estamos tanto tempo servindo a Deus e tem momento que parece que nós ainda não temos fé. Nos comportamos como aqueles que não têm fé, que não conhecem a Deus, que não têm intimidade com Cristo. É ou não é, irmãos? É desse jeito.
Jesus olha para os discípulos desesperados, mal educados. Jesus repreende lá o diabo, os demônios, né? A onda lá, os ventos. Jesus diz: vocês ainda não têm fé. Jesus estava, em outras palavras, Jesus está dizendo: o que vocês viram eu fazer ainda não foi suficiente para vocês crerem em mim, para vocês confiarem que eu estou aqui e vou livrar vocês do mal e vou fazer mais um milagre. A Bíblia diz, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus, quem está próximo de Deus aqui? Quem hoje está se sentindo mais próximo de Deus? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus tem um presente para você. Confia nele. Aleluia. Jesus repreende os discípulos por ainda não terem fé. Já era para ter. Já era para eles acreditar que aquele homem não era um simples homem, mas o Filho de Deus. E a prova que eles ainda não sabiam, irmãos, que Jesus literalmente, realmente era o Filho de Deus, porque aí no versículo de número 41, na parte B, eles vão dizer: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Tem horas que parece, irmãos, que o nosso plano de leitura bíblica não tem valido nada. Tem hora que parece que as escolas bíblicas que nós participamos não valem nada. Tem hora que parece que as ministrações durante a nossa vida que nós já recebemos não valeu nada. Que o nosso período de oração, de jejum diante de Deus não valeu nada. Porque ficamos procurando onde é que está Deus na situação. E a Bíblia diz que eles ficaram possuídos de grande temor e, como eu disse aqui, diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Qual a maior lição que os discípulos aprenderam aqui, irmãos? Nessa tempestade em especial, a confiarem em Jesus em qualquer circunstância. Amém? O mesmo Jesus que operou no início da tua fé é o mesmo que opera hoje. O mesmo Jesus que você viu curando alguém lá atrás é o mesmo que pode curar hoje. O mesmo Jesus que você viu libertando o drogado, que você viu libertando a prostituta, que você viu libertando o alcoólatra, que você viu transformando a vida de alguém que era idólatra, que era, aleluia, perdido, é o mesmo Jesus que pode agir na tua e na minha vida hoje. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Jesus, o Filho de Deus, está conosco e quer nos ensinar, quer nos dar lições espirituais para continuarmos crendo nele. Jesus não só, irmão, liberta os endemoniados, Jesus não só multiplica os pães, ele também, aleluia, opera naquela dor de cabeça que você está sentindo, naquela dor, aleluia, no corpo que você está sentindo. Deus opera também, é só você ter fé e orar e Deus vai agir. Muitos cristãos, pastor, têm a ideologia, a mentalidade que Deus só opera em coisas grandes. Deus opera nos mínimos detalhes se você crer. Essa é a lição. Jesus tem poder sobre tudo, esta é a lição. Ele tem poder sobre todas as áreas. Os discípulos viram ele lá expulsando o demônio, mas não estavam crendo que ele poderia agir, irmãos, contra as leis da natureza. Não existe limites para Deus, não existe difíceis para Deus. O que foi que o Senhor disse para Abraão? Abraão, por acaso existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa difícil para Deus em suas promessas? Existe, irmão? Não existe. Ele é o Deus do impossível.
nós temos que aprender a crer nele, irmãos, em qualquer circunstância. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, mas deixa eu ser boca de Deus, ser profeta de Deus para a tua vida nesta noite. Quem crê nisso? Deus opera pela fé. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, seja ele pequeno ou grande, se você o considera, irmãos, insignificante, mas está te trazendo dor de cabeça, está te trazendo, a falta do sono. Então tem que dar uma atenção especial. Jesus pode agir, Jesus pode operar. Às vezes a gente ignoramos isso, pastor. Achamos que Deus usa só o pastor aqui na frente para orar por alguém, Deus curar, para Deus interceder por alguém, Deus agir. Deus quer agir na tua vida, usa a tua fé. Ele está contigo, amém? Louvado seja Deus. E Jesus chegou do outro lado. Já vamos caminhando para o fim. Diz que quando o pregador diz isso, você pode marcar mais uma hora, mas não vou fazer isso, amém? Jesus chega do outro lado. E quem Jesus encontra? Quem recebe Jesus? Quem recebe Jesus? Tem uma multidão esperando Jesus do outro lado, com banquete, com aplausos? Não. Jesus encontra logo um endemoniado. É o que acontece quando a gente partir para o outro lado, irmão. Quando a gente for para outra banda, para outra margem. Às vezes nós temos que sair um pouco do bem bom, sabe? Do tapinha nas costas. E partir para um outro lado. Mas não espere receber lá aplausos. Você vai receber pedrada. Jesus chega, um homem demoniado logo se aproxima e Jesus foi lá libertá-lo. Amém? Jesus foi lá para mostrar para os seus discípulos que ele não veio só para eles. Jesus foi lá para mostrar para os seus discípulos que ele é o Deus da salvação de todo o que crer. Seja judeu, seja gentil, seja igreja de Deus. E Jesus, quando encontra aquele homem, a Bíblia diz que o homem vem, irmão, tomado ali, possesso de um espírito imundo, veio do sepulcro ao encontro de Jesus. Esse homem, a Bíblia diz que vivia nos túmulos, e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo as correntes. O que nós vemos aqui nisso, irmão? Olha o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. O que nós aprendemos aqui? Nós vemos aqui uma força. Que força? A força da sociedade, que não resolve nada. Quantos não estão internados agora em centros de reabilitação, e quando saem, muitos na primeira semana já caem de novo? A força da sociedade não liberta o homem verdadeiramente. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Só Jesus liberta. Quantos programas nós já vimos, o governo realizar, irmãos, para restauração de pessoas, mas não resolve. A força da sociedade. Tentaram prender esse homem, mas foi em vão o trabalho. O texto diz que andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz. Nós vemos outra força aqui. Que força? A força do diabo. A força de Satanás, que prende o homem nas cadeias, que prende o homem sabe, irmãos, na imoralidade, que prende o homem na insanidade. Esse homem que era insano, vivia nu, se alimentando de vísceras. É a força do diabo, prende o homem, irmão, na imundícia. Prende o homem, meu querido, na escravidão, na loucura. E a Bíblia diz que quando de longe viu Jesus, correu e prostou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes.
E ele disse isso porque Jesus já tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: Legião, meu nome, porque somos muitos. Olha a força do diabo na vida do ser humano sem Deus. Uma legião de demônios, aproximadamente aí 6.000 demônios. Uma legião romana era 6.000 soldados, né, pastor? Então, aproximadamente 6.000 demônios dentro do corpo desse homem. Olha a força de Satanás. Quantas pessoas a gente viajando não encontra na rua, arrastando sacos, mais sacos de lixo. É o que o diabo faz com a pessoa. Ora, o outro encontra um moço andando aí na pista, dando soco no ar, chutando, gritando, no sol quente, anda o mundo todo. É o que o diabo faz na vida das pessoas. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que os demônios pediu com insistência que não os mandasse para fora do país. Nós temos aqui um primeiro pedido nesse texto. Diga comigo, primeiro pedido. Mais alto, primeiro pedido. Aleluia. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entramos neles. Jesus obedeceu, irmão, a esse pedido. Jesus atendeu a esse pedido, sim ou não? Sim ou não? Mais alto, sim ou não? Eu aprendi algo aqui nesse texto. Jesus atende ao pedido do endemoniado. Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que tem coisas que Deus opera, e para você saber que foi Ele mesmo, Ele dá um sinal. Como que aquelas pessoas iam saber que aqueles demônios saíram daquele homem? Tem hora que você fica: será que Deus fez isso aqui mesmo? Então Deus, Ele tira suas dúvidas, Ele mostra. Ele faz algo para você ver que é Ele mesmo, é Deus. Ou você olha assim e fala: esse negócio aqui só pode ser Deus. Jesus atendeu ao pedido dos espíritos imundos para entrar nos porcos, exatamente para mostrar para as pessoas que estavam ali que estava acontecendo alguma coisa no mundo espiritual. Jesus só diz assim: sai. Muitos até se surpreender e ver o homem lá sentado, vestido em perfeito juízo, né, irmão? Mas Jesus demonstra mais. Os demônios saem e os porcos estavam ali tranquilos, pastando. De repente os porcos começam a gritar, a correr para um lado para o outro, e batem disparada e se precipitam dentro do mar e morrem. É o sinal de Deus que alguma coisa aconteceu. Deus não vai deixar você na dúvida que Ele operou. Se Deus curou, Ele é Deus para comprovar a cura na sua vida. Você vai voltar lá no médico, o médico vai dizer: não tem mais nada aqui. É o sinal. Pode suspender esses remédios, porque você não tem mais nada. Deus dá o sinal. Deus não deixa ninguém na dúvida. Amém? Vamos concluir. Louvado seja Deus. Preste atenção. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temor. É o que Deus faz na vida do ser humano. Ao contrário do diabo, ao contrário da sociedade, a força de Jesus é maior do que todas as outras forças operantes no universo. A força, o poder de Deus é maior para transformar o homem de verdade, para mudar. Muitos tentam de um jeito e de outro, mas só Deus pode realmente transformar o homem em uma nova criatura. Quem é transformado aqui, levanta a mão. Quem é nova criatura aqui, dá glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que começaram a pedir com insistência
que ele se retirasse da terra deles. Jesus obedeceu esse pedido, irmãos? Ao segundo pedido. Jesus obedeceu? Obedeceu. Jesus saiu. Muitos estão deixando, estão perdendo a oportunidade de suas vidas por rejeitarem ao Senhor, por não aceitarem a obra de Deus. Muitos estão deixando, irmão, de ter a sua cidade, o seu bairro, a sua quadra, a sua rua transformadas pelo poder de Deus, porque não aceitam a presença do Senhor, porque não aceitam o poder do Evangelho. Jesus foi embora e nós não encontramos na Bíblia uma outra referência que ele voltou mais ali. Tem pessoas que perdem o Senhor, a oportunidade de ter o Senhor, perdem para sempre por rejeitarem a sua presença. A Bíblia diz que quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos os demônios pediu com insistência, olha o terceiro pedido, que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus obedeceu, irmãos? Jesus atendeu esse pedido? Não. Diga não. Jesus não atendeu. A Bíblia diz que Jesus, porém, não permitiu. Aleluia. Jesus, ao contrário, ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha lhe feito, e todos se admiraram. Mas Jesus não voltou mais ali. O que Deus faz na sua vida não é para você guardar, não é para você esconder, não é para você ocultar, é para você retransmitir, é para você pregar, é para você anunciar, é para você testemunhar, é para você, irmãos, trazer outras pessoas para Cristo. Vamos estar de pé, por favor. Amém? Deus está com você, se você estiver com Ele. Amém? Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. A palavra do Senhor diz: achegai-vos a mim e eu vos achegarei a vós outros. O primeiro passo é nosso, de nos achegarmos a Deus. Deus já fez tudo por nós, irmãos. Nós só temos que buscá-lo e confiar nele e crer que ele tem poder em todas as circunstâncias, em todas as situações, não só nisso ou naquilo outro, não só nessa área ou naquela outra área. Deus tem poder sobre tudo e sobre todos. Amém? Coloque a sua mão no coração. Eu quero fazer uma oração, passar a palavra, devolver o microfone, pastor. Ore comigo. Peça para que o Senhor lhe ajude a confiar nas suas promessas. Peça para que o Senhor lhe ajude, para que o Espírito de Deus lhe ajude a crer no Senhor em todo momento. Não só no passado, não só no presente, mas amanhã também. Não só em certas situações, mas em todas as circunstâncias, sejam elas para você difíceis ou não. Que o Espírito de Deus nessa noite nos ajude a sair daqui confiante, crente que Deus é poderoso, como diz lá em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer, irmão, muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Ele é poderoso para agir em todas
todas as situações, em todas as, irmãos, as questões. Ele é Deus. Então não limite o poder de Deus na tua vida. Não limite o poder de Deus. Creia que Ele é poderoso para agir em você e através de você. Que o Espírito Santo nos ajude a confiar no Senhor, aleluia, como Deus Filho, o Salvador, que Ele cumpre o que diz, que o Senhor te ensine a depender totalmente dEle, aleluia, e somente dEle, em todos os dias da tua vida. Que o Espírito Santo de Deus nos ensine a maior lição das nossas vidas, o quanto antes, que é confiar em Jesus Cristo. Em todos os momentos, em todas as situações, Ele está contigo, Ele está conosco. Aplaude o nome dEle. Deus abençoe.